O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos mais uma vez celebrando a Eucaristia dentro justamente da dinâmica, da condição ali de reflexão dos textos apocalípticos, de modo que o Senhor nos convida mais uma vez a olharmos, primeiro, a nossa condição enquanto caminhamos este mundo e o tempo deste mundo, ou o Cronos, o tempo do qual criado pelo homem, mas também o tempo de Deus, o Kairos, o tempo da graça. E quem vai nos apresentar e nos deixar bastante próximo de nós isso é o apóstolo João, mais uma vez, na primeira leitura no livro do Apocalipse. Agora ele nos apresenta o juízo final e nos mostra mais uma vez, não o juízo final como uma condição de julgamento e condenação da parte de Deus. Ele diz lá, cada um foi sentenciado segundo a sua conduta. Bom, Deus se revelou a nós na dimensão do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, de tantas coisas. E Deus nos convida a caminhar dentro dessa condição, praticando o amor, praticando a justiça, a misericórdia, pregando a sua palavra e construindo o reino de Deus. A primeira conduta que nós devemos ter na nossa vida e no nosso dia é justamente a proposta da nossa conversão. É muito engraçado que nós sempre esperamos que o outro mude. Agora, por que eu não preciso mudar? Eu primeiro é que devo mudar. Eu primeiro é que devo passar pelo meu processo de conversão para que a partir da minha mudança de vida, a minha própria vida sirva de testemunho para o outro. E não eu esperar a atitude de mudança do outro a fim de que eu possa mudar. Porque aí a dinâmica é totalmente contrária. Eu acho que sempre o outro é errado, eu acho que sempre o outro está agindo assim, de tal forma, disso e aquilo. Então, eu só falta exigir da igreja um altar para que eu seja colocado e ali então as pessoas rezem aos meus pés. Só que justamente a condição é outra. A nossa preocupação é uma só: estar com o nome escrito no livro da vida. E como que é que devemos fazer justamente isso? A partir da própria conversão e do cumprir aquilo que pede o Senhor. Aí não vai haver nenhum problema. E aí nós não vamos esperar o outro mudar, mas nós vamos dar o testemunho daquilo que nos pede o Senhor, como a nossa vida, como a nossa palavra e como o nosso ser. Então, primeiro, eu mudo. Eu preciso mudar. Eu tenho a necessidade de conversão diária. Depois, a partir daí, eu não vou exigir a conversão do outro, mas eu vou pregar com palavras e ações a necessidade da sua conversão. Ou o meu testemunho, que é preciso. Aliás, todos nós cristãos,
Todos nós batizados, bem o sabemos, somos chamados a testemunhar o Cristo, somos chamados a testemunhar a sua boa nova. Pois bem, então a primeira condição, a nossa própria conversão e o caminhar segundo aquilo que nos é pedido pelo Senhor. Pois bem, assim então nós vamos testemunhando a fé, proclamando o Cristo e construindo o reino. Depois, precisamos entender que tudo que acontece em nossa vida é dada ao tempo de Deus. Então nós precisamos tirar da nossa vida, isso é necessidade de conversão também, a ânsia de querer tudo de forma imediata. Porque o tempo de Deus, como dito, não é o nosso tempo. Então tem essa diferença também. O tempo nosso é aquele do qual, criado por nós, o dia tem 24 horas, o mês tem 30, 31 dias, o ano tem 365 dias, e aí vai passando todo esse ciclo. Esse é o nosso tempo. O tempo de Deus, aliás, não existe tempo para Deus. Deus é atemporal. Aquilo que é eterno não está neste nosso tempo. Não existe o cronos, aquilo que nós contamos cronologicamente. Então Deus vai agir ao seu tempo. E nós devemos, nos libertar justamente dessa ânsia para que Deus ao seu tempo possa agir na nossa vida. E quando nós entendemos isso, também nós vamos deixar de pressionar o outro para que também ele faça a coisa acontecer nessa ânsia e nesse imediatismo tão exagerado que se vive e que se prega hoje. Por que nós falamos sempre assim? Aliás, quase todas as pessoas que eu converso, elas dizem assim: nossa, parece que o dia não tem mais 24 horas. Claro que o dia tem 24 horas. Não houve alteração nenhuma do tempo. Não houve. Continua tendo 24 horas, mas continua tendo 30, 31, 28. Não houve alteração de nada disso. Mas nós estamos nessa ânsia de correr, que nós não conseguimos perceber o tempo passar. Nós nos tornamos escravos de tanta coisa, inclusive do próprio tempo. Não temos tempo para mais nada. E aí, voltamos lá, cai nessa ânsia de querer tudo muito rápido, e aí então eu chego para Deus e faço assim: você tem 24 horas para fazer isso na minha vida. Então eu determino na minha vida a ação de Deus. Espera aí, para Deus não existe isso. Eu preciso parar também. Eu preciso parar, eu preciso me colocar na presença de Deus, eu preciso entender o tempo de Deus, mas eu preciso também entender o meu tempo. E aí volto a dizer, quando eu entendo essa necessidade de me libertar da ânsia, então eu também vou ser mais paciente, mais misericordioso com o próximo, porque eu vou entender também que ele tem essa necessidade tanto quanto eu a tenho. E isso, talvez vocês podem estar falando até mesmo em casa, mas por que o padre está falando isso? Parece que não tem nada a ver com a palavra. Tem a ver. Nós continuamos na dinâmica apocalíptica e nos preparamos, por quê? Porque somos cidadãos não deste mundo, estamos neste mundo, mas nós vamos para junto de Deus. E indo para junto de Deus, isso significa que nós devemos cumprir tudo aquilo que Ele nos pede para que o nosso nome esteja lá escrito no livro da vida e que sejamos contados entre aqueles que estavam revestidos com as vestes brancas diante do Cordeiro, diante do trono, para que aí então possamos ser colocados entre os benditos do Pai. Eu gosto sempre de dizer, principalmente para o pessoal aqui da TV, e vai para você que está em casa também, que quanto mais humano nós nos tornamos, mais próximo de Deus nós chegamos. Porque vale recordar, Cristo assumiu toda a condição humana. Ele se fez homem, claro, exceto no pecado, porque é Deus, exceto no pecado.
mas ele precisou vir até nós para cada vez mais manifestar a plenitude da sua divindade. Então, quando nós olhamos para a nossa vida nesse mundo, sabendo que não pertencemos a esse mundo, porque o nosso fim não é aqui. Aqui caminhamos, este é o meio para chegarmos ao reino dos céus. Quando nós temos claro que aqui não é a nossa pátria definitiva, que não pertencemos a esse mundo, mas que caminhamos cumprindo aquilo que nos pede o Senhor, então nós somos chamados a nos tornar cada vez mais humanos. E aí, voltando lá no início da reflexão, nessa humanidade nós compreendemos toda a nossa fragilidade, compreendemos o quanto necessitamos de Deus, e aí vamos olhando mais para Deus e compreendendo o tempo de Deus na nossa vida e na nossa história, que aí é também a condição da história de toda a humanidade, e aí nós nos tornamos mais pacientes em relação ao outro. Porque Jesus teve paciência. Ele acolhia, ele ouvia as pessoas, ele concedia o perdão e ele dizia: vai e não tornes a pecar. E nós muitas vezes somos incapazes, pela nossa fragilidade e limitação humana, de agir com paciência. Por quê? Estamos nessa ânsia de correr, correr, correr. Só que o engraçado de tudo isso é que corremos e não vamos para lugar nenhum. Porque nós vamos para o trabalho, ou nós vamos para casa, ou nós vamos fazer alguma outra atividade, que é aquilo que fazemos diariamente. Então, já que estamos aí às portas do tempo do advento, um tempo de espera para aquele que vem, o nosso Senhor Jesus Cristo, então peçamos a Ele que nos conceda a graça da serenidade e da mansidão de coração. E que façamos cada coisa ao seu tempo, mas que, acima de tudo, dediquemos a nossa vida e uma boa parte do nosso tempo ao Senhor, para que Ele possa tirar de nós essa ânsia da qual vivemos. Parece que estamos todos desesperados, mas ao mesmo tempo parece que estamos sem rumo. Mas o rumo verdadeiro para a nossa vida é o reino dos céus. Então é o Cristo, é a sua palavra que devemos seguir, e é por Ele que devemos nos deixar ser conduzidos. Amém?